Irmãos queridos, que a paz de Jesus esteja envolvendo cada coração. É com muita alegria e emoção que estamos iniciando a reunião comemorativa de aniversário do nosso querido Centro Espírita Amor, Verdade e Caridade. Ele é bem jovem, são só 35 anos, mas também 34 da nossa mocidade. Agradecemos muito a Deus termos chegado até aqui e agradecemos muito aos fundadores, irmãos que estão desde o início trabalhando conosco nesta casa de amor e luz. E a todos que partiram para a pátria espiritual, nossos sinceros agradecimentos. E aqueles que estão chegando para somar trabalho e esforços conosco. Que mesmo de forma virtual, estejamos vibrando na mesma sintonia de paz e bem para o nosso mundo inteiro. E assim, iremos ouvir a página preparativa para a nossa prece com o nosso irmão César. Boa noite a todos. Faremos a leitura inicial com o livro Jesus no Teu Dia a Dia, de Aguinaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. E a lição 68 vem nos falar sobre a fé. A fé deve ser racional. A fé deve vir acompanhada da caridade. A fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. A fé deve ser divina e humana. Ter fé não é tão simples como se pensa. A fé irracional pode levar ao fanatismo. A fé sem caridade é ornamento sem utilidade. Pois crer e não fazer é um contrassenso. Colaborando com o nosso pensamento, recordamos o conceito expresso por Tiago a afirmar: a fé sem obras é morta. Descobrimos realmente que alguém tem fé nos momentos de lutas mais intensas. O apóstolo afundou quando, atendendo ao chamado de Jesus, teve receio de caminhar sobre as águas. Quando a nossa fé não atinge sequer o tamanho do grão de mostarda, torna-se frágil e acabamos afundando no mar das dificuldades. Devemos confiar na divindade, é a fé divina, mas necessitamos crer em nossas potencialidades, é a fé humana. Pode-se ter fé de verdade, primeiro se faz necessário descobrir a amplitude dessa pequena palavra. Descubra e adquira a fé verdadeira. Sem fé, não saímos do lugar onde estamos. Que Jesus nos abençoe. Após essa página belíssima, convidamos a todos para que possamos orarmos juntos, iniciando assim a nossa reunião. Deus, Pai querido, Mestre Jesus, amigos, mentores espirituais que sempre estão conosco, agradecemos muito por essa oportunidade de estarmos nos unindo através desse canal para orarmos, para estudarmos, para estarmos juntos uns com os outros e principalmente contigo, Mestre Jesus. Que o Senhor possa nos envolver nesse trabalho de amor, envolver o mundo em que vivemos, para que nesses minutos estejamos vibrando sintonias de luz, de paz e bem para o nosso mundo. Fica conosco, Jesus. Assim te pedimos e te agradecemos. E assim, meus irmãos, dando continuidade, vamos convidar agora a nossa pré-juventude, que também fez um trabalhozinho bem bonito para nós e que aqueles irmãozinhos não estão todos, não é, nesse trabalho. Faltaram alguns irmãos a quem nós enviamos o nosso carinho, o nosso abraço e que na próxima, se Deus quiser, estarão conosco. Queridos companheiros,
É um grande prazer estar aqui novamente para comemorar o aniversário da nossa Casa Espírita e da nossa Mocidade Espírita, do CEAVEC. E nesse momento assim de comemoração, de festa, de alegria, a gente quer prestar a nossa homenagem a todos os irmãos que já passaram pela nossa casa e que hoje estão na pátria espiritual, ou aqueles irmãos que já passaram por nossa casa e foram seguir outro caminho ou estão em outras casas. A nossa gratidão por todos vocês, a gratidão pelos amigos fundadores da nossa casa, a gratidão por todos que contribuíram direto ou indiretamente para que hoje pudemos estar comemorando mais essa data. E nós viemos para apresentar os nossos queridinhos da titia, os nossos jovenzinhos da pré-mocidade. E aí uma pergunta muito difícil que eu fiz para eles, que nós fizemos, né? Para eles. E aí, para que eles respondam com as palavras deles ou não. O que é para você fé? O que é para você ter esperança? Nesse momento de tanta turbulência, de tantas dificuldades, o que é para você ter esperança? Um beijo para todos vocês. Um beijo no coração de todos vocês que estão nos assistindo nesse momento e muito obrigada pela presença. Fé é não colocar limites em meus sonhos. Fé para mim é se sentir protegida no meio de uma tempestade. Esperança para mim é saber que amanhã será muito melhor. A fé é um salto no escuro nos braços de Deus. Quem não tem fé não salta e nem abraça. Fica no escuro. Khalil Gibran. Agradecemos aos nossos jovens lindos e vamos convidar agora nosso expositor. Ele é do Centro Espírita Carlos Chagas, que fica no bairro de Ramos. Trabalha na Rádio Rio de Janeiro, no programa Debate na Rio, analisando os fatos e luz na penumbra. Nosso querido irmão Eduardo Araújo. Olá, amigos do Centro Espírita Amor, Verdade e Caridade. Eu sou Eduardo Araújo. Quero aqui agradecer imensamente pelo convite de estarmos juntos numa data tão especial, 35 anos da instituição, 35 anos salvando vidas, levando a mensagem do Evangelho de Jesus através da doutrina espírita a tantos corações necessitados de consolação e de esperança. Mandar um abraço aos nossos amigos do 27º Conselho Espírita de Unificação, agradecendo imensamente a oportunidade de estarmos juntos nesta data tão importante. Gostaria de estar aí, na casa, ao lado de cada um de vocês. Mas, devido à pandemia, esta grave pandemia que enfrentamos em todo o planeta, precisamos recorrer ao auxílio da tecnologia para, de alguma forma, estarmos aí, juntos, falando de doutrina espírita e comemorando, sim, 35 anos desta instituição. Nosso tema de hoje é fé e esperança. Mais do que nunca, nos dias atuais, precisamos de ter fé e esperança. São dias difíceis. Muitos irmãos nossos estão deixando a vida física. Dentro da minha profissão como psicólogo, tenho atendido todos os dias pessoas com o coração sangrando de dor. Desencarnes inesperados, são mães que deixam seus filhos, pais, e aqueles que ficam carregam a dor da saudade, o sofrimento pela ausência física do ser amado. E como é difícil olhar para uma criança de 10 anos, de 5 aninhos, seja qual for a idade, mas criança sempre mexe com a gente.
que perdeu a presença de sua mãe ou de seu pai, em alguns casos de ambos. Nós sabemos que nada acontece por acaso, que tudo que acontece no nosso planeta está nas mãos do nosso Mestre Jesus. Se a pandemia chegou trazendo tanta dor, tanto sofrimento, certamente é com um objetivo útil e sério: o despertar da humanidade, o despertar para a necessidade do amor, o despertar para a necessidade do bem. Milhares de vidas estão sendo ceifadas por esta pandemia. Vidas físicas, porque a vida verdadeira, que é espiritual, continua sempre. Essa permanece. E essa é a grande mensagem consoladora da doutrina espírita. Aqueles que deixaram o corpo físico permanecem vivos. Permanecem amando aos seus familiares. E tudo que eles mais precisam nesse momento é de receber o auxílio daqueles que ficaram. A doutrina espírita nos ensina que quando conseguimos ter resignação, quando conseguimos confiar em Deus, passamos uma mensagem de esperança para aqueles que estão no plano espiritual. Como é difícil para eles verem a nossa dor, o nosso sofrimento, sem poderem estar conosco, fisicamente, porque espiritualmente permanece. A morte não separa aqueles que se amam, mas nós sabemos o quanto é difícil para aquele que ficou não ter mais ao seu lado a presença física, a convivência diária. Mas também sabemos o quanto é difícil para aquele que volta ao plano espiritual. Estar longe de casa, da família, é um desafio imenso para todos nós. E a doutrina espírita, o Consolador Prometido, mais do que nunca nesse momento da história da humanidade, é importante para todos nós. Precisamos confiar naquilo que Jesus nos ensinou. Precisamos confiar naquilo que os benfeitores espirituais nos ensinam. A esperança de que tudo isso vai passar deve nos mover. A fé tem que nos sustentar. Allan Kardec, no livro A Gênese, traz informações importantíssimas sobre esse momento que nós estamos vivendo. Quando ele vai falar no capítulo 18, dos itens 27 a 35, sobre a geração nova, nós conseguimos entender, de certa forma, esse momento difícil por que passa o nosso planeta. Neste capítulo do livro A Gênese, Allan Kardec diz que a espiritualidade, tendo Jesus à frente deste projeto, está separando o joio do trigo. É um momento de renovação do planeta. A hora é chegada. Uma era de paz, uma era de fraternidade, onde o bem prevalecerá, está próxima. Nunca esteve tão próxima de todos nós. Vivemos em plena transição planetária, confirmam os espíritos. O mundo de regeneração está próximo. O mal ainda até existirá, informam os benfeitores espirituais, mas o bem prevalecerá.
E o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos informam, através de Allan Kardec, que o mundo de regeneração não é um mundo perfeito. Mas para todos nós que estamos encarnados no planeta Terra, viver um mundo de regeneração é como estar num paraíso. Podemos imaginar o que seria deste planeta belíssimo que nos acolhe se tivéssemos aqui a verdadeira fraternidade. Se cada um de nós pudéssemos ajudar uns aos outros, pudéssemos viver em paz. E para que isso aconteça, meus irmãos, no livro A Gênese, fica claro que espíritos superiores, que espíritos preparados precisam estar junto de nós. E eles estão chegando em grande número. A geração nova. Basta nós olharmos para as nossas crianças. Elas são diferentes. São crianças realmente especiais, que demonstram grande inteligência, grande sensibilidade. Tem dado muito trabalho aos pais, é verdade, porque ainda não despertaram para a missão que trazem aqui no planeta. Por serem muito inteligentes, questionadoras e corajosas, são um grande desafio para os pais, educadores, psicólogos, psiquiatras, muitos até se confundindo, falando em transtornos diversos, quando na realidade são crianças normais, mas diferentes daquelas de gerações passadas. São crianças que, quando estiverem na idade adulta, quando despertarem para a sua missão, irão transformar esse planeta. Porque é necessário, meus irmãos, que espíritos mais corajosos possam fazer aquilo que nós ainda não conseguimos fazer. Em verdade, não somos espíritos encarnados aqui no planeta maus, em essência. Pelo contrário, muitos de nós temos inclinação ao bem. Porém, não temos a coragem de enfrentar o mal e de buscar essa transformação necessária como deveríamos. Somos ainda muito receosos das consequências desse enfrentamento ao mal. Lembramos da época de Jesus, onde espíritos valorosos encarnaram no planeta. Eles davam a vida. Eles davam a vida por Jesus, pela mensagem de Jesus. Eles entravam em arenas para serem devorados por leões. Eram queimados vivos, mas não negavam. Não negavam a sua fé, não negavam ao Cristo. Quem de nós teria coragem de fazer isso? Hoje em dia, a arena é outra. O fogo é outro. Mas o sacrifício é tão grande quanto. A transformação do planeta ainda exigirá muito sacrifício. Infelizmente, muitas dores ainda virão. Até que o mundo de regeneração prevaleça e possamos finalmente experimentar um momento de paz na Terra. Cada um de nós terá que escolher de que lado estaremos. Não há como servir a dois senhores, disse Jesus. Precisaremos escolher de que lado vamos ficar. E para isso, teremos juntos de nós espíritos valorosos.
precisaremos estar com eles. Precisaremos ter mais coragem, mais força de vontade para renunciarmos a nós mesmos, ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, que nos impedem de efetivamente sermos colaboradores fiéis, servos fiéis do nosso Mestre Jesus. Aqueles que ainda estão encarnados aqui na Terra, muitos de nós, em todo o planeta, ao desencarnarmos, não mais poderemos voltar à Terra. A separação do joio e do trigo está sendo feita, conforme Jesus já tinha alertado há mais de 2000 anos. Os espíritos eminentemente maus, aqueles que têm trazido dor, sofrimento ao planeta, aqui não mais permanecerão. Terão que deixar a Terra e irem para mundos condizentes com a sua realidade espiritual. Mundos primitivos, onde ao mesmo tempo em que irão expiar as suas faltas, levarão progresso a esses mundos. Assim como aconteceu no nosso próprio planeta, com os nossos irmãos que vieram do sistema de Capela, os exilados de Capela. Eles vieram para a Terra, degredados de um mundo maravilhoso. Vieram para um mundo primitivo, sofreram muito, mas muitos já retornaram à Capela, enquanto outros, renitentes no mal, permanecem aqui no planeta. E provavelmente, mais uma vez, serão degradados para outros mundos primitivos. Sabemos que todos os espíritos chegarão um dia à perfeição, mas cabe a nós escolhermos o nosso caminho. Uns chegarão mais rápido, outros irão demorar indefinidamente, mas todos chegaremos. E a Terra também chegará à regeneração. Quem olha o momento atual parece não enxergar essa possibilidade. E é verdade. O momento é muito delicado. Até mesmo pelo fato desses espíritos que sabem que deixarão a Terra, eles querem de todas as formas criar todo tipo de problema, todo tipo de obstáculo possível à chegada do mundo de regeneração. Os ataques espirituais têm sido intensos. Alertam os benfeitores espirituais de que precisamos estar firmes, muito firmes no propósito de sermos fiéis a Jesus. Esses espíritos enxergam, sobretudo na doutrina espírita, uma grande ameaça. E os ataques às instituições espíritas, ao nosso movimento espírita, têm sido intenso. Vivemos hoje uma grande ameaça, que tenho relatado em muitas palestras. Uma forte divisão dentro do nosso movimento espírita, entre os espíritas, é uma grave ameaça à missão que temos de levarmos a paz, de levarmos a mensagem consoladora do Evangelho de Jesus através da doutrina espírita. Espíritas se dividem, se confrontam, e conforme ensina Jesus, uma vara é fácil de quebrar, mas um feixe de varas não. E se quisermos realmente servir ao Cristo,
precisaremos estar unidos. Precisaremos estar juntos. E o que temos visto como uma grande armadilha das trevas nestes dias é a divisão inacreditável daqueles que se dizem espíritas de esquerda e outros que se dizem espíritas de direita. Uns se dizem progressistas, outros conservadores. E estão se degladiando. São médiuns que não falam mais com outros médiuns. A casa espírita se divide. Os grupos de WhatsApp se transformam em verdadeiros campos de batalha ideológica. E conforme diz nossa amiga Maria de Fátima Miranda, quando você tem o espírita de esquerda e o espírita de direita, Jesus está de lado. O nosso lado é o mesmo. Independente das convicções ideológicas de cada um de nós, somos todos cristãos. Somos todos espíritas. E precisamos estar unidos. Somente as trevas interessam essa divisão. Não existe espírita de um lado, espírita de outro. Só existe um tipo de espírita que devemos buscar, conforme assevera Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Os espíritas verdadeiros. Aqueles que procuram estar juntos, unidos, para levar a mensagem do Cristo. Jesus diz no Evangelho que seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem. Cadê esse amor? Se nos dissemos discípulos do Cristo, como pode estarmos confrontando-nos uns aos outros por questões políticas e ideológicas? Nesse momento de transição planetária, nesse momento de tanta dor em plena pandemia, não é isso que Jesus espera de nós. Precisamos verdadeiramente buscar a fé. A fé que transporta montanhas, capítulo 19 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus nos ensina e nos diz que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, removeríamos montanhas. Em verdade, nós não temos fé. Nós estamos buscando essa fé. Nós estamos buscando desenvolver esta fé que está dentro de cada um de nós como um germe que precisa florescer. Jesus disse também: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e até mais. Brilhe a vossa luz. Nós somos luz, meus irmãos. Nós somos luz. Mas precisaremos verdadeiramente estarmos dispostos a desenvolver e deixar brilhar essa luz que tem dentro de cada um de nós. E para isso, precisaremos verdadeiramente nos esforçarmos como nunca. O Espírito Emmanuel diz a Chico Xavier que ninguém cresce espiritualmente sem sangue, suor e lágrimas. Não é fácil. Eu sempre brinco dizendo que eu adoraria dormir Eduardo e amanhecer Chico Xavier. Mas a natureza não dá saltos. Nós teremos que lutar. Nós teremos que pagar o preço que esses irmãos pagaram. De muita luta, de muito sacrifício, de muito esforço. Mas nós podemos. Tenho conhecido pessoas ao longo desta encarnação, pessoas simples, porque muitas vezes a gente fala assim: mas fulano
Plano é espírito superior. Você está falando aí de Kardec, você está falando de Madre Teresa, você está falando de Gandhi. Eu sou muito atrasado, eu não sou igual a eles. Certamente, não somos iguais a eles. Mas tem muita gente valorosa encarnada nesse planeta. Pessoas humildes e anônimas, como eu e você. Todos nós que aqui estamos. Que dão exemplo de fé, de coragem. Como psicólogo, muitas vezes tenho atendido pessoas que vêm me buscar procurando auxílio, e ao ouvirem suas histórias, suas lutas, eu tenho dito a muitos que, na verdade, eu é quem precisaria estar buscando a ajuda deles. Porque com todo o meu conhecimento profissional, com todo o meu conhecimento espiritual, não consigo ter ainda a fé que tantas pessoas demonstram, a coragem, a capacidade de renúncia, de amor. Como é difícil observar a nossa própria realidade íntima, meus irmãos. Me recordo, já falei em algumas ocasiões, de que para mim foi tão difícil no início da doutrina, ou melhor dizendo, um pouco após o início, porque no início é sempre aquela empolgação. E aí eu lembro mais uma vez do Espírito Emmanuel, a quem eu tenho carinho e admiração, quando ele diz que começar numa tarefa cristã é fácil, continuar é difícil e chegar ao fim é crucificar-se. E é verdade. Porque ao conhecer a doutrina espírita há mais de 20 anos, foi uma grande alegria para mim. Realmente foi algo libertador. Até me emociona ao lembrar, quando peguei pela primeira vez em O Livro dos Espíritos. Encontrei ali tudo o que procurava durante tanto tempo. E comecei a frequentar as casas espíritas com muita alegria. Mas o tempo foi passando e eu fui observando que eu não conseguia me modificar como eu gostaria. Me recordo que em determinado momento me senti até mesmo depressivo. Porque eu não entendia, não conseguia compreender como explicar ao mesmo tempo em que eu admirava profundamente, estudava muito a doutrina espírita naquele momento e lia o Evangelho segundo o Espiritismo e pensava, meu Deus, se nós seguirmos o que está escrito aqui, a gente muda esta humanidade, a gente vai mudar a nossa realidade. Mas eu percebia que o tempo passava e eu não conseguia mudar nem a minha realidade. E isso me deixava muito aflito. Um dia, dentro dessa aflição, eu pedi aos bons espíritos que me dessem uma palavra, que me mostrassem o porquê era tão difícil para mim me tornar uma pessoa melhor. E aí eu peguei o livro Pão Nosso, do médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, mais uma vez o Emmanuel, e na mensagem de número 101, cujo título é Resiste à Tentação, que eu abri ao acaso, entre aspas, já que com certeza ali a espiritualidade me auxiliou a abrir na página correta, que me traria a resposta à minha pergunta, ao meu questionamento. Nesta página, o Emmanuel diz o seguinte: contra o nosso anseio de claridade, existem milênios em que nós nos comprazíamos nas sombras. Uma frase ali respondeu o porquê da minha dificuldade, da nossa dificuldade. São milênios de sombra.
muitas vidas em que nós nos comprazíamos no mal. E agora, neste momento, nesta encarnação, nós temos aqui um anseio de claridade. Isto é, desejamos a luz, desejamos o bem. Mas quem deseja é porque ainda não tem. É apenas um desejo. E contra esse desejo, diz Emmanuel, tem milênios de sombra. Por isso é necessário luta. Começar é fácil. Continuar é difícil. É difícil porque quando a gente continua na doutrina, a gente enxerga que precisamos nos modificar. Precisamos mudar. Precisamos verdadeiramente nos tornarmos pessoas melhores, dignos daquilo que se espera de um verdadeiro espírita, de um cristão. Por isso diz Emmanuel, continuar é difícil e chegar ao fim, a vitória. Ele diz que chegar ao fim é crucificar-se. Porque é necessário muita renúncia. É necessário muito esforço, muita coragem para mudar. Dizem os benfeitores espirituais Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, questões 909, 910, 911, que o nosso grande problema é fazer esforços. É isso mesmo, meus irmãos. Os benfeitores espirituais são bastante claros e dizem: quão poucos dentre vós fazem esforços. E às vezes, dizem eles, esforços insignificantes seriam suficientes para que conseguíssemos vencer muitas dificuldades que trazemos ainda. Mas a grande mensagem que fica para todos nós é de esperança. Esperança em dias melhores para a nossa humanidade. Esperança em dias melhores para nós enquanto espíritos. Estamos tendo hoje, amigos, uma das maiores oportunidades da nossa vida. Da nossa vida de espírito. Hoje, conhecemos a doutrina espírita, o Consolador prometido. Estamos tendo a oportunidade única de mudarmos a nossa história espiritual, de definitivamente estarmos ao lado do Cristo, colaborando na transformação do nosso planeta. Que a nossa presença aqui na Terra possa significar uma presença de paz, de união, de amor, de verdade. A verdade que nos liberta. É a grande oportunidade que temos na nossa história espiritual de nossa redenção. Efetivamente, não sairemos aqui da Terra como espíritos iluminados, não tenhamos dúvida disso. Mas podemos sair daqui, ao desencarnarmos, bem melhores. Bem melhores. Diz André Luiz, no livro Nosso Lar, no último parágrafo do primeiro capítulo, um alerta, onde ele diz: meus irmãos, que vocês possam despertar, acordar. E ele diz ainda: suai agora, para não chorar depois. Não sabemos quanto tempo temos de vida física nesta encarnação. Não podemos adiar a nossa transformação moral. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar suas más inclinações. Mensagem do Espírito da Verdade, Allan Kardec, inserida no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o momento. A transformação moral que buscamos não é a nossa santificação ainda.
transformação moral através do esforço diário, constante, em nos tornarmos pessoas melhores. E isso é possível para todos nós. Repito, tenho visto pessoas muito humildes, muito simples. Alguns sequer conhecem o Espiritismo e que têm demonstrado um grande esforço no bem, uma grande capacidade de renúncia, de coragem. Se eles conseguem, nós também poderemos conseguir. Seja dificuldade financeira, seja problemas graves familiares, sejam doenças, toda a ordem de dificuldades que possamos enfrentar. Se estivermos ao lado do Cristo, nós venceremos. Não tenham dúvida disso. Os ataques das trevas têm sido intensos, é verdade. Mas a presença dos benfeitores espirituais em nossas vidas é algo realmente maravilhoso. Não estamos sozinhos. Esses abnegados espíritos, em nome de Jesus, estão ao lado de cada um de nós. Nos protegem e nos amparam. E como dizem os nossos irmãos evangélicos, temos tido muitos livramentos que sequer temos consciência. Porque esses amigos espirituais trabalham no silêncio. Não querem reconhecimento. Fazem o bem pelo prazer de fazer o bem, por nos amarem. Que possamos ser mais gratos por tudo que temos recebido. Não tem nos faltado o amparo espiritual. Não tem nos faltado o socorro da misericórdia do Cristo. Se nos fosse cobrado tudo que nós devemos perante a lei divina, sequer teríamos condições de ter formado o corpo em que nós estamos. Tamanha a gravidade dos débitos que trazemos de outras encarnações. Mas a misericórdia de Jesus permitiu-nos estar aqui hoje. Permitiu-nos conhecer o Evangelho, o ensinamento dos benfeitores espirituais através da doutrina espírita. E é chegado o momento definitivo de rompermos com as algemas que nos aprisionam a um passado de dor e sofrimento e finalmente nos libertarmos e encontrarmos a paz que todos nós buscamos. Jesus disse: "A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não a paz do mundo." O dinheiro, o poder, a beleza física, nada disso, dizem os Espíritos, nada disso, nem mesmo reunidas todas essas possibilidades, podem nos trazer a paz que buscamos. A paz do Cristo é a consciência tranquila, no dever cumprido, no esforço sincero e verdadeiro para nos tornarmos pessoas melhores. Tenho visto pessoas passando por grandes provações, com doenças, muitas delas incuráveis, que lhes trazem grandes dores, mas se mantendo firmes e fiéis, sem reclamar, confiantes na bondade divina, dando um exemplo de fé, de esperança para todos nós. Pessoas que estão passando por grandes provações morais, por lutas inimagináveis para muitos de nós, e que se mantêm firmes, enfrentando cada obstáculo com muita coragem,
com muita confiança em Deus. Confiemos, meus irmãos. Confiemos no nosso Mestre Jesus. O Espírito Meimei tem uma linda mensagem que aconselho vocês a buscarem depois, chamada Confie Sempre. E essa frase para mim se tornou um mantra. Confie sempre. Eu sou uma pessoa ainda muito medrosa. Não me sinto ainda com a coragem necessária para enfrentar muitas coisas. Trago comigo imensas dificuldades morais e espirituais. Mas eu aprendi uma coisa. E isso, graças a Deus, eu aprendi. A confiar sempre. Não duvido mais de Deus. Aprendi com a minha vida e com tudo que tenho visto a confiar. Se nós não buscamos aquela dor, se nós não buscamos o sofrimento e eles nos chegam, tem uma razão. E precisamos confiar em Deus. Pois tudo é aprendizado. Tudo é oportunidade de crescimento. Conforme diz o apóstolo Paulo em uma de suas epístolas, em tudo dai graças. Quero deixar aqui o meu abraço aos nossos amigos do Centro Espírita Amor, Verdade e Caridade, aos nossos amigos do 27º Conselho Espírita de Unificação, por essa oportunidade bendita de estar com vocês. Espero sinceramente, brevemente, o retorno das atividades, das casas espíritas, para que possamos estar juntos, para que possamos nos abraçar novamente. Nós não tínhamos ideia do quanto faz falta estarmos na nossa casa espírita. O quanto faz falta estarmos ao lado dos nossos companheiros de ideal. E a pandemia, apesar de todas as dores, nos mostrou isso. Que possamos voltar às nossas casas espíritas com o propósito firme de estarmos unidos. Repito a frase de Jesus. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Que possamos aprender a pelo menos nos respeitarmos e sermos amigos. Que Jesus abençoe a todos nós. Que Jesus abençoe a esta instituição que há 35 anos presta serviços de caridade, de amor ao seu próximo. Um grande abraço aos amigos do Centro Espírita Amor, Verdade e Caridade. Que Jesus abençoe a todos vocês e que o trabalho desta casa possa continuar ainda por muitas e muitas décadas, por muitos e muitos anos, levando luz, levando esperança e salvando vidas. Muita paz a todos, meus irmãos. Parabéns. Agradecemos as palavras muito oportunas do nosso irmão, agradecendo a Deus e pedindo que continue o abençoando sempre em sua caminhada. E agora teremos um momento muito especial, para mim principalmente, que é a primeira vez que vou ver o nosso irmão cantando. Isso mesmo! Teremos agora uma música para a preparação da nossa prece final, com o nosso querido irmão Gutenberg Pascoal. Ele é do Centro Humildade e Amor. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faz silêncio, espera que volte a primavera na força da oração.
transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora o mais além. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeitem teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão que for, sofrendo chuva e vento, o trigo doura ao campo, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende em estrelas até o amanhecer. Nossa, que momento lindo, né? Esse momento de música, de reflexão através da música, muito bom, com certeza. E vamos então, nesse momento, elevarmos o nosso pensamento agradecendo a Deus por essa oportunidade de hoje, por esses minutos que passamos juntos, buscando o aprendizado de Jesus, que é sempre muito bom em nossa vida. Oremos. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus, por esses minutos tão abençoados que passamos juntos, apesar de estarmos distantes. Obrigada pela participação de cada irmão, a participação de cada irmão em nossa casa de oração, a cada um, Senhor, que faz parte dessa usina de amor conosco, que possamos estarmos sempre recebendo as tuas bênçãos, as tuas dádivas, em forma de coragem, de ânimo, de força, de fé, para que possamos seguirmos a nossa trajetória de amor, a nossa trajetória de busca de conhecimento, que é para isso, Senhor, que estamos encarnados, que estamos caminhando em direção da nossa evolução moral e espiritual. Pedimos ainda, Jesus querido, que o Senhor possa abençoar cada irmão, cada lar, cada família do mundo inteiro nesse momento. Sejam os nossos pensamentos irradiando saúde, alegria e paz, bem-estar para cada lar, para cada família. E como sempre te pedimos, que a sua fagulha de amor possa iluminar aqueles corações que ainda não te conhecem, que estão afastados momentaneamente de ti, para que possam, Jesus, acordarem, despertarem
para a vivência contigo, que é muito bom, muito gratificante. Fiquemos, meus irmãos, na paz com Jesus. E assim que possamos, cada um de nós, estarmos bem e estarmos em paz, como a gente já falou na prece. Muito boa noite, muito obrigada pela presença de todos. Até a próxima, se Deus quiser.